Chegamos à quarta parte do estudo de Daniel, uma visão histórica das profecias, onde procuramos explorar a questão de tempo, da cronologia e os acontecimentos com base na história. Então, hoje vai ser o estudo 7, do capítulo 7 de Daniel. É um capítulo muito detalhado com os dos 4 animais e por isso vamos dividi-lo em 2 partes. E ainda vamos continuar com a segunda parte, mas agora vamos entender essa profecia e vamos ver a relação que ela tem com a estátua do capítulo 2. Enquanto Nabucodonosor teve um sonho onde ele viu os reinos políticos que surgiriam no mundo, Daniel teve sonho envolvendo animais, porque Nabucodonosor teve a visão dos reinos no nível político, mas Daniel a visão do sonho no nível religioso, aqueles mesmos reinos, mas o que eles fariam em relação ao povo de Deus. Essa foi a visão de Daniel. Observe que embora existiu o Império da Babilônia, que pegava ali do parte de Elão, na verdade é a Pérsia, a região da Pérsia, o reino de Elão, e o Império da Média existia simultaneamente com o da Babilônia, embora eles fossem aliados. E a Média dominava também a área da Pérsia. Existia ainda a Lídia, que foi vencida por Ciro depois. E o Egito não fazia parte ainda do Império Babilônico, embora eles tivessem sido vencidos na Batalha de Mênfis, mas a Pérsia só conquista no ano 525, conforme vamos ver. Então, porque a Bíblia então fala mais, ou especificamente da Babilônia, porque ele tem a ver com o povo de Deus. A história da Bíblia é a história do povo de Deus. E esses animais, esses reinos que vão surgir na visão de Daniel é porque também tem relação com o povo de Deus, embora houvesse outros reinos, como também houve um período papal, como o período mongol, outros reinos lá que houve, tanto na Idade Antiga, Média, Moderna, mas o importante é a relação que tem com o povo de Deus. Então, na visão do capítulo 7 de Daniel, o primeiro animal é um leão alado, um leão com asas. Veja o que diz o texto. Daniel recebeu esse sonho profético quando Belsazar era o rei corregente com Nabonido em Babilônia. Esta visão profética foi dada a Daniel no primeiro ano de Belsazar, conforme diz aí Daniel 7:1, Na minha visão da noite eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais diferentes uns dos outros subiam do mar grande. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas as asas e foi levantada da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Então, assim diz o texto a respeito do leão. Então, compreendendo agora esse símbolo de Daniel, vejamos que mar significa povos, multidões, nações e línguas, como está lá descrito em Apocalipse 17:15. Então, a própria Bíblia, ela se interpreta. A linguagem Apocalipse é muito simbólica, mas tem partes que são literais. Quando ela mesmo não se interpreta, não usa de símbolos, como alguns entendem como as 7 pragas, entendem serem literais. Então, a própria Bíblia ela tem sua interpretação e mar sempre está relacionado a multidões, povos e línguas. Ventos é um significado de agitação, uma agitação política. Isso ocorre durante a mudança de um governo, uma guerra civil, uma guerra para destronar um e levantar outro. Então, a Bíblia também tem a relação de ventos com essas agitações que há entre os reinos, principalmente na mudança de um reino para outro. E animais reis ou reinos, reis no sentido de pessoas ou também reinos, todo um poder, um império. Então o próprio anjo ele diz, estes grandes animais são reis que se levantarão sobre a terra, Daniel 7:17. E asas é símbolo de agilidade, destreza, rapidez e força, como tem um texto de Jeremias 48:40 que diz: ele voa como a águia e estende as suas asas sobre Moabe. Daniel estava descrevendo de forma figurativa o que ele estava vendo. Deus mostrou e ele então ia descrevendo, embora
a gente entende que ele não entendeu tudo que descrevia, nem tudo que via, mas a ordem que veio para ele era escreva, né? Escreva e depois os sábios entenderão mais para frente. Então o primeiro animal, na relação até mesmo com a estátua, a cabeça de ouro, ele se aplica a Nabucodonosor. Suas rápidas e frutíferas conquistas se acham bem simbolizadas pelas asas, que permitem que o leão voe rápido à sua comida. Então assim foi Nabucodonosor, né? Com a morte de seu pai, Nabopolassar, em 605, Nabucodonosor assume o trono, funda o Império Neobabilônico e se torna um grande expoente, se torna aquele que levanta aquele reino Babilônia, aumenta, né, não só o império, mas também a própria cidade, a ponto de ele se orgulhar, né? Não é esta Babilônia que eu fiz para a minha glória, e conforme o texto lá de Daniel 4, né, quando ele então passa a ter uma mente de animal. Mas Daniel estava profetizando que as asas seriam arrancadas do leão, ou seja, o sucessor de Nabucodonosor perderia sua agilidade, né? Com a morte de Nabucodonosor, o Império Neobabilônico começa a declinar, vai diminuir em força, tamanho e poder. Assim vai acontecer. A profecia diz que o leão ficaria em pé, ou seja, né, ele perde as asas, depois fica em pé como um homem. Um leão erguido sobre dois pés como um homem indica que ele perdeu suas qualidades distintivas de um leão, ou seja, né, a ferocidade, a sagacidade, a astúcia, a agilidade, a bravura do leão. O Babilônia já estava declinando. Isso porque os impérios ao redor, como vimos, a Média e a Pérsia, estavam já aumentando do seu domínio, e Babilônia sentiu isso, a ponto de que eles começaram a estocar alimentos, e Babilônia ficou com tanto alimento que poderia enfrentar um cerco de 20 anos. E isso se tornou um ponto onde Ciro teve que pensar nessa estratégia antes de tomar Babilônia. Enquanto é dito que o rei Ricardo tinha um coração de leão, né? Aqui com a Babilônia diz que era um leão com coração de homem, né? Totalmente o inverso. Ou seja, o império estava diminuindo, estava enfraquecendo. O império estava agora, não tinha mais aquelas grandes conquistas, já parou já não metia medo nos inimigos, e pelo contrário, né? Os inimigos estavam cada vez mais se aproximando para conquistar a Babilônia. E Babilônia então se trancou para poder ver se afugentava o inimigo. E tivemos aí mais o que acontece, né? Babilônia caiu no ano 539 pelas forças de Ciro, quando ele desviou o curso do rio. Mas o próximo animal diz um urso com 3 costelas na boca. Vamos ver esse significado. O texto bíblico diz o seguinte, Daniel 7,5: Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito, levanta-te e devora muita carne. Então, as características de um urso é que ele tem astúcia, ele defende suas crias furiosamente e tem muita força nas patas. O que aconteceu na história universal após o domínio babilônico? Aconteceu que Astíage era rei dos Medos, ele teve uma filha cujo nome era Mandane. Astíage, então, ele teve 2 sonhos, né? Isso aqui é relatado por Heródoto. E observe a questão que envolve Ciro. Então, no primeiro sonho, ele sonhou que de dentro do seio de sua filha saía uma figueira, né, uma árvore, e começava a sair, brotar de dentro dela. E os oráculos então disseram que ela, aliás, né, esse foi o segundo sonho. O primeiro sonho é que a sua filha, na linguagem, vamos dizer assim, popular, dava uma mijada, né? E a urina da filha de Astíage, então inundava todo o seu reino, né? Toda ali a Medopécia. E os oráculos então disseram que a sua filha ia se tornar forte, ia ameaçar o reino dele. Então Astíage, né, o que ele fez? Pegou a sua filha e casou então com Cambises, rei persa, que era um rei vassalo. Era um rei que não o ameaçava, né? Um rei tranquilo, não era um rei de conquistas, né?
e a tal ponto que estava submetido ao próprio reino da Média, né, de Astíages, sem nenhuma ameaça. Então ele não casou com um rei Meda, né, ou seja, um rei da Média, um rei Medo, para não correr nenhum risco de ameaça. Então casou com um Cambises, rei da Pérsia, que era um vassalo seu. Então desse casamento nasceu Ciro. Ciro era filho de Cambises e de Mandane, a filha de Astíage. Mas aí Astíage teve um segundo sonho, onde via sair dos seios da sua filha uma figueira, né? Então brotando aquele tronco de árvore, e aí os oráculos disseram que o filho de Mandane iria destroná-lo, iria tomar o trono de Astíage. Então Astíage, com astúcia, ele chama sua filha, né, até o palácio e tranca lá, até que ela dê a luz. Então quando ela dá a luz, ele chama um dos seus parentes muito de grande confiança, que é Harpago, né, o Harpago, e pede para ele então dar um jeito naquela criança para matar, do jeito que fosse necessário, para que não deixasse aquela criança viver. Então ele, ao olhar para aquela criança, ele não consegue matar aquela criança. Então ele se dirige a um dos seus empregados, né, um cocheiro, um pastor lá que cuida dos animais lá do próprio do rei, e pede então para ele então levar aquela criança e colocar lá no alto da montanha onde tem os lobos, para que os lobos então matem essa criança. E o cocheiro então, né, o boiadeiro, o pastor, ele então, a sua esposa, ao saber daquela criança, ele então se dirige a ele e pede para não matar, porque ela tinha acabado de dar à luz uma criança e nasceu morta, né, o seu filho. E ele pega então as roupas de Ciro, veste aquela criança morta e leva lá para as montanhas. E depois pega aquelas roupas, né, rasgadas, meladas de sangue, e dá para Harpago. E Harpago então leva para o rei, para então dizer que a criança foi morta. Enquanto isso, Ciro estava sendo criado por esse casal aí de pastor lá nas montanhas. E quando Ciro então cresce, né, e certa vez ocorre um incidente, onde as crianças brincando, Ciro então, eles escolhem Ciro para ser o rei. E o rei manda, né, o súdito obedece. E Ciro dá uma ordem a uma determinada criança, e essa criança então não obedece. E Ciro então dá uma chicotada nessa criança. E então, né, para resolver essa questão, a pessoa, né, o pai da criança que levou a surra, né, então se dirige ao rei para informar dessa atitude. E o rei então manda chamar Ciro e os pais para saber o que houve. E ele pôde perceber traços de Ciro seu, né? Ele vê uma semelhança entre não só as atitudes, como os traços, a fisionomia de Ciro, com o de Astíage, o seu avô, né, que o chamou. E ele então procura indagar para saber quem é aquela criança. Ele chama Harpago, né? E diante de Harpago, a princípio os pais até negaram, dizendo que era realmente seu filho, mas quando ele chama Harpago para saber a verdade, que ele vê o homem que deu a criança, ele então conta toda a verdade e descobre que Ciro estava vivo. E Astíage então resolve não lutar contra a profecia, né? Então entrega Ciro aos seus verdadeiros pais, a Cambises e a Mandane. Tudo isso, a história relatada por Heródoto, ocorreu até aos 12 anos, porque Xenofonte, na sua obra Ciropédia, ele começa a relatar a história de Ciro a partir justamente de 12 anos, né? Até os 12 anos ele não relata nada, e faz até um certo sentido essa história de Ciro. Não sabemos até que ponto, mas como Ciro já era profetizado por Isaías como um Messias, né, um libertador, não é de estranhar que ele procurasse ser morto logo ao nascer, assim como foi Moisés, assim como foi Jesus, né? Porque ele foi escolhido por Deus para ser o Messias do seu povo, o libertador. Então, calcula-se que Ciro nasceu por volta do ano 576. Alguns acham que foi 600, mas a cronologia não permite que ele tenha nascido no ano 600, porque o que a gente vai perceber? Observe aqui, né? Seguindo a Bíblia, quando Babilônia caiu, aqui no ano 586, 586, foi a queda da Babilônia. Aqui,
Não, aliás, 586, quando houve a queda da Babilônia. Então, nesse ano, né, diz aí, aliás, 539, 536 foi a queda de Jerusalém, eu estou trocando aqui. Então, 539 aqui. Então, vejo que Dario estava com 62 anos. A Bíblia diz claramente que Dario tinha 62 anos quando, na queda de Babilônia, quando ele assumiu o trono da Babilônia. Logo, esse Dario Medo, ele era filho de Astíage, conforme Xenofonte. Com a morte de Astíage, né, Dario, o Medo, que Xenofonte chama de Ciáxares II, Ciáxares porque Ciáxares I era o pai de Astíage, né? Então Ciáxares II porque era o avô então desse Dario, o Medo. Então Dario teria que ter nascido aqui no ano 601, filho de Astíage. Então Astíage, ele aqui estaria com cerca de 20 anos de idade para ter nascido Dario. E Dario é irmão de Mandane, né? Esse Dario Medo é irmão de Mandane, ele era tio de Ciro. Então Mandane teria que ter nascido aqui por volta do ano 600, né? 601. Ela, se fosse muito velha, eu creio que não porque como aqui Astíage tinha cerca de 20 anos, né? Voltando 5 anos com 15 anos, não faz sentido, porque no total aqui Astíage teria morrido com 70 anos, aos 70 anos, então é compatível com essa idade. Então Mandane não teria ter nascido junto aqui com Dario, mesmo que nascesse, né? Com Dario, ela ia só poder ter casado pelo menos aí com 12 anos depois, ou seja, 588, se fosse aos 15 anos aqui, em 585, quando Astíage casou-se com Arienes, né, a filha de Alíates, lá da Lídia, ela estaria aqui com 15 anos, poderia até, digamos, ser mãe, mas no ano 600 realmente não cabe, né? A cronologia realmente não admite. Então, o que pode ter acontecido é Ciro ter nascido aqui. A gente entende que foi no ano 576. Que a cronologia bate muito mais certo. A gente explicou isso também na história que eu contei de quem é o verdadeiro Assuero. Então, voltando aqui para a nossa tela, a gente vai ver que então Ciro nasceu aqui por volta desse ano 576 e ele foi o fundador do Império Persa, né, o que chama o Império Aquemênida. Foi o conquistador da Babilônia e governou a partir de 537, né? Porque em 539, quando ele tomou Babilônia, quem reinava era Dario Medo, que reinou. Eu estou me seguindo pela Bíblia, né? A história conta diferente. Mas a Bíblia diz claramente que com a queda de Babilônia, quem reinou foi Dario Medo. E Ciro era o general, né? O comandante das tropas da Média e da Pérsia. E com a morte de Dario, então, em 537 é que Ciro assume todo o reino ele já era rei da Pérsia a essa altura, né? Seu pai já tinha morrido, Cambises, embora Xenofonte diga que por ocasião da queda da Babilônia, Cambises ainda era vivo. Então Ciro não era ainda rei nem da Pérsia nem da Média, mas nesse tempo, eu creio que antes de Dario, Cambises morre, então Dario assume a Pérsia e com a morte de Dario Medo, visto que também Dario não deixou filho, homem, e Ciro era casado com a filha dele, né, de Dario Medo, então ele assume agora e unifica a Média e a Pérsia. Mas a profecia está certa, quando diz, né, que quem tomaria Babilônia seria o reino Medo-Pérsia, né, ou a Média e a Pérsia. E foi isso que aconteceu, porque com a queda de Babilônia, quem reinava ainda era Dario Medo e ele dominava a Pérsia. Então havia essa união aí da Média com a Pérsia por ocasião da queda da Babilônia. Então, isso aqui é a parte eu justamente já expliquei, mas a gente vai ver a tomada da Lídia, né, lá quando falarmos do urso. Então, o que acontece? Na noite de 1º de outubro, pelo calendário juliano da época, né, porque pelo calendário gregoriano, alguns colocam entre 12 e 13 de outubro, mas essa diferença de 10 dias não havia antes de 1582, né, só depois, com a mudança do calendário. Então, a data então se aplica a 1º de outubro de 539, foi que a cidade de Babilônia, caiu diante dos exércitos dos Medos e Persas, liderado por Ciro, que era o general e comandante das tropas.
dos Medos e Persas. Então Dario Medo reinou sobre a Babilônia, conforme Daniel 9 e Daniel 6. Então, Dario só viveu 2 anos após a conquista de Babilônia, aí Ciro então assume o reinado e unifica aí o reino da Média e da Pérsia e funda o Império Aquemênida. E agora vamos para o segundo animal. O urso, visto por Daniel, tinha em sua boca 3 costelas, simbolizando as 3 conquistas desse novo reinado. E quais foram as maiores conquistas dos Médios da Pérsia? E no ano 546, houve uma coligação dos assírios com outros povos lá, para lutar, para combater a Média e a Pérsia, para impedir que eles, né, se tornassem o grande império mundial. Né? Sempre observe a luta, né, do inimigo de Satanás para impedir que as profecias se cumpram. E ele fez com que houvesse uma aliança. Claro que aí destaca a questão da Lídia, que a Síria não era mais um império mundial, era fraco, mas tentou unir, né, vários reinos lá para impedir esse crescimento, esse avanço da Média e da Pérsia. E, encabeçada por Creso, rei da Lídia, foi quando então os Medos e Persas unidos, e Ciro aqui também já era o general, já comandava as tropas, e ele venceu Creso, o rei da Lídia, nesse ano 546. Também vence, como vimos, também ainda com Ciro, ele toma a Babilônia, né, a queda da Babilônia no ano 539. E depois que então o reino Medo-Pérsia, aí já com o filho de Ciro, né, Cambises, no ano 525 ele conquista o Egito, né, em uma batalha até meio épica, quando ele usa, sabendo que os egípcios idolatravam ou adoravam os gatos, ele então usa os gatos para vencer os egípcios, pois começa a jogar os gatos em direção aos egípcios, sabendo que os egípcios não matariam os gatos. E com isso ele conseguiu vencer essa batalha no ano 525. Ele conquista então o Egito e se torna faraó do Egito. Então, por sua vez, Deus chamou Ciro para libertar o seu povo que estava cativo em Babilônia. E vimos que Ciro nasceu, né, sob uma profecia que está lá em Isaías 45 e 46. E então, né, como uma profecia de um Messias, de um libertador, mesmo não sendo um judeu, mas Deus assim quis, porque Deus disse, né, embora tu não me conheças, mas eu te escolhi. E é assim que Deus age. E tentaram, né, fazer com que a profecia não cumprisse. Mas Ciro, na sua estratégia, porque ele primeiro fez um cerco contra a Babilônia, mas é como assim, os babilônios é como se rissem dele, né, porque a Babilônia armazenou provimentos, né, alimentos, para 20 anos. Então um cerco durar 20 anos ninguém esperaria, né? E ele então teve que pensar em outras estratégias, né? Além de um cerco, porque sabia que um cerco ia ser demorado, ia ser muito custoso e não valeria a pena, né? E não tinha como romper aquelas muralhas de Babilônia com 20 metros de altura, com 8 metros de largura, e seria praticamente impossível. Então, já que não podia entrar por cima, ele resolveu entrar por baixo. Eu sabia que o rio passava no meio da Babilônia, porque na verdade Babilônia era construída só de um lado, e o rio passava, digamos assim, na frente. Mas o Nabucodonosor construiu o outro lado também, e aí ficou Babilônia, o rio passando no meio de Babilônia. E aí Ciro então faz com que os seus soldados cavem um lago enorme, e aí desvia a água do rio para esse lago, e então a água do Eufrates passa a ficar praticamente nas pernas dos soldados. Então eles conseguem atravessar o rio, quase seco, entra, né, por baixo do rio e abre os portões de Babilônia, e aí o exército de Ciro entra em Babilônia. Não houve uma reação, né? Diz que não houve uma reação porque o povo já estava cansado do domínio ali de Nabonido e de seu filho Belsazar, por não respeitarem também os seus deuses, e então aceitaram Ciro como também o libertador da Babilônia. Então, após Ciro, né, que reinou de 559 a 530, veio Cambises, que reinou de 530 a 522, inclusive foi no ano 525 que ele conquistou o Egito. Em seguida veio Dario I, o Grande, que ele na época ele lutou junto com Ciro, né, durante as conquistas lá da Lídia e da tomada de Babilônia. Dario estava lá como também um comandante lá das tropas ao lado de Ciro, né, estava sob a direção lá de Ciro. E ele aproveitou então com
com a morte de Cambises e do seu irmão, que não tinha, ou porque alguns dizem que Cambises matou o próprio irmão, outros dizem que Dario foi quem matou, né, o irmão de Cambises, Galmata, o Esmerdes, o falso né, Esmerdes, e para Dario assumir o trono, e ele criou essa história, né, inventou essa história que foi Cambises que matou, mas, enfim, Dario, então, ele traça a sua genealogia, né, a partir dizendo que ele era um rei Meda, né, que veio lá de Aquêmenes, também fazia parte da linhagem real, para poder ter legitimidade no trono. E depois Dario I, que tentou vencer a Grécia no ano 490, na batalha de Maratona, mas perdeu, né, a batalha, e seu filho, então, querendo se vingar da derrota do pai, ele tenta também lutar contra a Grécia, né, Xerxes, mas perde nas duas batalhas, a batalha de Termópilas e na batalha de Salamina, no ano 480. Em seguida vem Artaxerxes, 465 a 424, Artaxerxes I, no 7º ano de Artaxerxes, que começa a profecia das 70 semanas de Daniel. Depois segue-se Dario II, depois então Artaxerxes II, Artaxerxes III, e o último rei persa foi Dario III, que foi vencido por Alexandre o Grande, primeiro na batalha de Isso, em 333, aí ele foge, e então ele tem outra batalha contra Ciro em 331, na batalha de Gaugamela, que ele então perde totalmente, e aí então a Pérsia, né, perde o domínio do mundo e passa agora a ser a Grécia, o terceiro império mundial, né, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então a profecia se cumprindo aí, tudo ao pé da letra. E a Grécia é justamente o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, conforme diz o texto. Depois disto eu continuei olhando, e eis que outro, semelhante ao leopardo, que tinha 4 asas de aves nas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Vamos ver as características do leopardo. O leopardo é bem conhecido por sua agilidade e velocidade. Alexandre nasceu em 356, era filho de Filipe II, e no ano 336 a.C. herdou o trono da Macedônia com a morte de seu pai. A sua primeira tarefa foi reorganizar seu império, mas o seu alvo era conquistar o Império Persa. Então as principais conquistas de Alexandre foram que no ano 336 a.C. Alexandre assumiu o trono da Macedônia, porque o império, né, alguns chamam de greco-macedônio, ele unificou, né, a Macedônia e a Grécia para suas conquistas. Em 334 ele invadiu o território persa com 35 mil homens, muito pouco, né, em relação ao Império Persa, mas a gente vai entender que ele ousou fazer isso, porque quando ocorre um incidente lá em Jerusalém, né, quando ele está na batalha contra o Império Persa, ele mandou pedir lá ao sacerdote lá em Jerusalém suprimentos e também soldados, né, para ajudar nessa batalha. Mas o sacerdote lá, né, a autoridade lá da época, nega ajuda a Alexandre, ou porque era leal a Dario, né, um juramento de lealdade, ou porque nesse ano era um ano sabático e eles então não tinham colheita, né, comia apenas do que a terra dava e não tinha plantado, né. Alguns acham que foi um ano sabático, outros por causa do juramento de lealdade a Dario, de maneira que Alexandre promete que quando terminasse lá iria invadir Jerusalém e iria destruir Jerusalém. E então o sacerdote fica preocupado, né, e busca a Deus, né. O sacerdote na época era Simão o Justo. Alguns dizem que era Onias, né, mas pela cronologia, né, não coincide com a cronologia. Observe que na resposta aqui da IA, né, de acordo com o historiador Flávio Joséfo, o historiador judeu, o sumo sacerdote Jadua recebeu Alexandre o Grande em Jerusalém. E esse Jadua ele é descrito lá no livro de Neemias, mas cronologicamente não tem como ele ser o sacerdote que lá da época de Alexandre, ele não teria como
coincidir justamente com essa data, né? Veja que a cronologia nos ajuda a entender a história. E a tradição judaica diz que foi Simão o Justo. E acontece que quando Alexandre se dirige com os seus soldados para Jerusalém, Simão Justo recebe a instrução de Deus para receber Alexandre. Ele se veste com a roupa de sumo sacerdote, pede para o povo abrir as portas de Jerusalém e fazer uma comitiva de recepção com Alexandre. Então, ele vai ao encontro de Alexandre, todo aparamentado, né, de sumo sacerdote, e Alexandre, ao ver aquele homem, ele então se prostra. E um dos seus soldados, generais, se dirige a Alexandre perguntando como é que ele está se prostrando para adorar um homem. Ele disse então que não estava adorando um homem, sim ao Deus que ele servia, porque ele teve um sonho. E nesse sonho ele via um homem de branco, que era exatamente como estava diante dele, como estava Simão Justo. E esse homem dizia para ele que ele avançasse contra a Pérsia, que ele iria conquistá-la. E é por isso que então ele uma quantidade de soldados muito pequena, né, 35 mil homens em relação aos soldados persas, não sei que se chegou a 200 mil homens, mas ele foi confiando então nesse sonho. E essa história, né, relatada nos ajuda a entender a coragem e a ousadia de Alexandre. Então, um ano depois, Alexandre conquistou Tiro, Palestina e Egito. E no ano 331 ele fundou a cidade de Alexandria no Egito, né? Depois da sua conquista, de ter vencido o Império Persa e dominado aí, se tornado o terceiro Império Mundial. No mesmo ano dirigiu-se para o coração do Império Persa, Babilônia, e em 323 estabeleceu sua capital em Babilônia. Então vejo que Alexandre começou a sua conquista lá em 333 e foi até 323 quando ele morreu, né? Quando ele se estabeleceu em Babilônia foi o ano da sua morte, em 10 anos. 10 anos de conquista é muito rápido, né? Em tão pouco tempo. Então por isso que ele é comparado a um leopardo com 4 asas. Lá em Daniel 8 ele é comparado ao bode que anda sem tocar no chão, por causa de justamente demonstrando que ele estava voando, né? Sua agilidade. E essas 4 asas era a representação da agilidade e a rapidez de Alexandre. Já as 4 cabeças representaram o que aconteceu após sua morte, que o reino seria dividido em 4. O que aconteceu foi que no ano 323, após estabelecer-se em Babilônia como sua capital, Alexandre se excedeu na bebida e caiu enfermo e morreu de febre dos pântanos, que crê-se que era o nome usado naquela época para descrever a malária. Possivelmente, então, ele, nessas guerras, né, que tinha muita floresta, ele foi picado, né, por algum mosquito e então, né, a doença depois eclodiu. E veio essa doença e ele morreu. Tem uma história que diz que um dos seus soldados, né, que viu que ele estava quente, então deduziu de que para esfriar o que está quente, joga água. Né? Jogaram então um balde d'água em Alexandre, deram um banho frio nele. Ele com uma febre muito alta, né? E isso foi com que houvesse vamos dizer assim, um colapso, né? E ele foi a óbito. Então, com a morte de Alexandre, os diádocos eram os generais, os servidores de Alexandre, que batalharam, né, suas batalhas juntamente com ele durante todas essas conquistas. E com a morte de Alexandre, então, os diádocos, eles então empreenderam aí uma guerra entre si para poder suceder Alexandre, quem iria dar continuidade ao reino de Alexandre. Alguns queriam sozinho, né, e não se contentaram em dividir. E por isso ficou essa guerra dos diádocos, que foi de 322 a 275. Então, após a morte de Alexandre, em 323, seu império, que se estendia da Grécia à Índia, ficou sem um líder claro. Isso levou a uma série de guerras e alianças entre os diádocos, cada um tentando estabelecer sua própria dinastia e expandir seu poder. Os principais participantes dessas guerras incluíam Ptolomeu, que se tornou governante do Egito, Seleuco, que controlou a Síria e parte da Índia, Cassandro, que governou a Macedônia e Grécia, e Lisímaco, que controlou a Trácia, e Antígono Monoftalmo, que tentou reunir o império sob seu comando. Né? Monoftalmo porque crê-se que ele só tinha um olho, né? Então, é por isso que era monoftalmo, só tinha um olho. Mas nesse período desses 20 anos aí de briga, né, Alexandre tinha um filho deficiente chamado Felipe. Nessa briga aí dos diádocos, mataram o filho dele, mataram a mulher, a mãe do filho dele, e outros que surgiram que fosse qualquer ameaça
a conquistar o império grego. Então esses diádocos foram eliminando. No final ficaram esses 5. E a guerra culminou na Batalha de Ypres, em 301, onde a coalizão dos 4 primeiros, né, Cassandro, Elisêmaco, Ptolomeu e Seleuco, derrotou Antígono e seu filho Demétrio, consolidando o controle sobre grandes partes do império. Então, alguns dizem, mas o Império de Alexandre ficou entre 5. A princípio nem 5 era uma briga lá entre eles. Depois, né, se estabilizou nesses 5, mas em 301, então Antígono queria unificar o reino, queria só para si, ele queria dominar como um único imperador, né, grego, e aí os outros 4 então se uniram contra Antígono e o eliminaram, e os 4 dividiram então entre si o Império Grego, exatamente como disse a profecia. E aí foi na Batalha de Ypres que o Império de Alexandre foi dividido em 4 partes, representando aí claramente as 4 cabeças. E aí ficou então, Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia, Seleuco ficou com uma parte da Ásia Menor, norte da Síria, da Mesopotâmia e o Oriente. Então esse Seleuco, né, passa a ser denominado lá em Daniel 11 como o Reino do Norte. Ptolomeu ficou com o Egito, Palestina e parte da Síria. Então ficou conhecido aqui como Reino do Sul, o reino que é parte do Egito. Eu percebo que a princípio a Palestina, justamente a região da Judéia e Jerusalém, o povo de Deus, ficou sob o domínio do Egito, até ser conquistado pelo Reino do Norte. A gente vai ver na profecia de Daniel 11, me parece que por volta de 275, aí eles passam para o domínio do Reino do Norte, que é o reino de Seleuco. E a quarta divisão aí do Império, a quarta divisão, Lisímaco, ficou com a Trácia e uma grande parte da Ásia Menor. Então vimos que a profecia aí se cumpriu tudo exatamente como foi descrito lá na profecia, né? Tanto da estátua de Daniel como dos 4 animais. Isso nos dá, né, a certeza de que a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando Deus estabelece o seu plano, ele se cumpre. Não há quem possa impedir. Tentaram, né? A gente sabe que o diabo usa os homens, outros reinos, para tentar que a profecia se cumprisse. Mas elas se cumpriram. Então, os mais céticos hoje, eles dizem que Daniel, na verdade, o livro de Daniel foi um nome fictício, nem existiu, nem esse personagem existiu. Esses que duvidam da palavra de Deus, desse cumprimento tão exato, tão preciso, principalmente quando retrata lá Daniel 11, e alguns entendem por Daniel 11 ali abranger Antíoco Epifânio, né, quando foi vencido pelos Macabeus. Então alguns colocam Daniel como o livro de Daniel como tendo sido escrito aí por volta do século II, né, o século II a.C., ou seja, lá na época dos Macabeus, ou seja, depois da história passada. Então alguém escreveu como se fosse uma profecia, né? Isso é os céticos que dizem isso, não querem admitir que Daniel descreveu a sucessão de reinos e até os detalhes que ocorreram em Daniel 11, nessa sucessão dos reinos gregos, Reino do Norte e Reino do Sul, que não acha possível que ele tenha previsto tudo isso, né? Mas na verdade não foi Daniel, foi o próprio Deus. Daniel está apenas escrevendo o que Deus mandou o anjo relatar para Daniel. Então a profecia foi precisa, tudo ocorreu, tudo realmente teve seu cumprimento profético na história. Assim como Apocalipse, né? Nós vimos que Apocalipse está se cumprindo ainda, né? Não, é um livro que não concluiu, assim como a parte final de Daniel 11 e o capítulo 12 de Daniel, né, que trata ali quando Miguel se levanta, vem a grande tribulação, depois a ressurreição do justo, que é a parte para o futuro, ainda também não se cumpriu. Assim como a gente vê que as 7 igrejas, estamos nas 7 igrejas, né? Então, ou seja, a gente vive no período da 7ª igreja. Dos 7 selos, a gente está no 6º selo. Das 7 trombetas, também estamos no cumprimento ainda das trombetas. E as pragas ainda não caíram, as 7 últimas pragas. A união da igreja com o Estado, que é as 2 bestas, também ainda não se cumpriu em Daniel, aliás, Apocalipse 13 e também o capítulo 17. E a queda final de Babilônia, o capítulo 18, né, e o seu castigo, 19, depois novo céu e nova terra, o milênio. Tudo isso ainda tem muita profecia para se cumprir. Tanto Daniel, a parte final, como praticamente quase a metade do Apocalipse está para se cumprir.
tudo isso ao longo da história. E essas profecias então nos dá a certeza de que Deus está na história, Deus está atuando e o que Deus estabelece se cumpre. Então vamos nos apegar à palavra de Deus, vamos vê-la firmemente, que as promessas de Deus estão se cumprindo, nada falhou, nada caiu por terra. Então Deus é fiel e Ele faz tudo que prometeu. E a última das grandes profecias é a sua volta. Ora vem, Senhor Jesus.